Imagine que no lugar desse PFSense aqui, ou seja, o cara que faz o roteamento entre todas as redes da infra, inclusive, principalmente com a internet, né, seja um outro roteador, onde não existe um agente do Azul compatível com esse outro roteador. Por exemplo, vamos imaginar que na sua infra, no lugar desse PFSense aqui, seja um microtik. Muita gente usa microtik em infraestruturas, né? E o microtik não possui uma forma de instalar um agente nele, do Azul. Não que eu saiba, pelo menos. Mas, enfim, consideramos que seja um microtik aqui. E com quase toda certeza, ele está sendo alvo de ataques. E por que quase toda certeza? Pois é muito improvável que um dispositivo conectado na internet não seja alvo de, pelo menos, um scan atrás de portas conhecidas, buscando os serviços vulneráveis. Então é praticamente certo que o seu roteador aí está recebendo uma visitinha de um scanner pela internet, viu? Então, sabendo disso, seria uma ótima estratégia obter informações do roteador sobre os ataques que provavelmente ele receberá, pois ele é um dos alvos mais comuns dos atacantes. Por isso a importância de se obter conhecimentos sobre os ataques que ele está recebendo, e com isso analisá-los e em seguida tomar uma atitude quanto a isso, como por exemplo bloquear o IP de um atacante. Então, nessa aula, eu vou mostrar para vocês como obter logs de dispositivos que não podem ter um agente do Azul instalado. Isso, por exemplo, vale para devices do tipo switch, access point, routers e qualquer dispositivo que tenha a capacidade de enviar logs pela rede para um servidor remoto. Então, eu vou usar uma VM com microtik instalado, tá? Para mostrar como exemplo. E nele eu vou habilitar o envio de logs para o Azul Manager processá-los. Então, agora com esse microtik, vai ficar assim a nossa arquitetura do curso. O microtik vai ficar instalado aqui, ó, na LAN 10.0.1.0/24, ok? Então ele vai ficar aqui com duas interfaces de redes, uma dentro dessa LAN, a 10.0.1.253, que será a interface responsável por se comunicar com o nosso Azul Server 1, que está na mesma LAN, o nosso Node Master. Então, por essa interface, o microtik enviará logs através do client syslog dele, né, para o nosso Azul Server. E ele também tem outra interface que está conectada com a internet, mas nessa aula isso aqui é irrelevante, ok? Então, o mais importante a gente notar é essa interface aqui, a 10.0.1.253, que é a interface LAN do nosso microtik, tá bom? E é essa interface que irá enviar logs para o nosso Azul Server. E aqui eu fiz uma VM VirtualBox, instalei o microtik versão 7.4, tá? Eu não estou colocando no lugar do PFSense aqui, tá? No laboratório, pois eu não quero mexer na estrutura de subredes atual. Então, ele será apenas um roteador paralelo ao PFSense nesse lab, tá? Pois o foco dessa aula é ensinar como enviar logs para o manager processá-los, e não sobre roteamentos ou ou colocar o microtik na rede, e sim de usá-los como exemplo de como configurar um dispositivo para enviar logs ao manager, um dispositivo que não tenha a possibilidade de instalar um Azul Agent, ok? Bom, o primeiro passo é nós configurarmos o ossec.conf do nosso manager. Então eu já tenho aqui um console aberto via SSH no nosso Azul Server 1, tá? Eu vou editar o ossec.conf. Então, vamos lá. ossec/etc/ossec.conf. Aqui nós vamos adicionar mais uma opção de remote. Por que mais uma? Porque, como já vimos em aulas anteriores, essa opção aqui, ó, de remote, essa seção remote, né, tem as configurações de conexões dos agentes do Azul que está
na nossa infra aqui do laboratório, tá? Então, quando a opção Connection está como Security, significa que essas configurações aqui são destinadas aos agentes do Azul. Agora, nós precisamos incluir aqui embaixo uma outra seção Remote para as conexões que não são dos agentes do Azul, ou seja, clientes de syslog, dispositivos que estão enviando pela rede os logs para o Azul Manager, como é o caso do nosso MikroTik. Então, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Eu já tenho aqui pronto, já vou explicar certinho, eu vou copiar e colar para ficar mais rápido. Essas opções aqui. Pois bem, abri mais uma seção de Remote, agora com a opção Syslog, no lugar de Security, aqui na opção Connection. Tá? Então, quando eu coloco Syslog aqui, significa que o Azul Manager vai abrir uma porta para receber dados que não são de agentes do Azul. Tá? Então, esse padrão Syslog vai receber texto puro mesmo, de dispositivos na rede. Aqui a porta 514 é a porta padrão para cliente syslog, né? E o protocolo UDP também, então não vou mexer nada aqui. Você pode personalizar essa porta aqui, né? Mas teria que personalizar também na outra ponta, a ponta que estaria enviando os logs, né? Mas eu vou deixar padrão aqui, tá? E o protocolo também, estou deixando como UDP. Aqui embaixo, em Allow IPs, essa opção aqui é destinada apenas a conexões do tipo syslog, tá? Então, só cabe aqui. E eu tenho que colocar um IP ou um endereço de rede por vez. Não cabe aqui colocar, por exemplo, uma vírgula e um outro IP. E o que eu estou colocando aqui, afinal? Eu estou colocando o IP que está habilitado, ou seja, que está autorizado a enviar logs para o Azul Manager, tá? Então pode ver que nessa primeira opção aqui eu coloquei o IP do MikroTik, porque o MikroTik que vai enviar logs para o Azul Manager. Aqui embaixo eu deixei essa opção aqui, tá? Só para mostrar, porque a gente não vai usar ela, para mostrar que é possível colocar um endereço de rede. Eu poderia colocar toda a rede, toda a LAN do Lab aqui, né? O 10.0.1.0/24, qualquer dispositivo dentro dessa rede poderia estar enviando logs para o Azul Manager processá-los. Então eu posso botar ou o IP específico ou rede específica, né? Uma rede inteira. Porém, eu tenho que colocar um só por allowed IPs. Então, se eu quiser colocar mais um dispositivo, eu tenho que colocar mais uma linha aqui com allowed IPs. Ok? Então, eu vou excluir essa parte aqui, que eu só tinha colocado aqui para mostrar que é possível colocar uma rede inteira e também que tem que colocar linha por linha cada dispositivo ou cada rede, né? Bom, feito isso, eu salvo e saio e vou reiniciar o nosso Azul Manager. Enquanto reinicia o Azul Manager, nós vamos para o próximo passo, que é a configuração do MikroTik. Então, eu estou aqui com o MikroTik, tá? Estou acessando o MikroTik aqui. E aqui, no MikroTik, eu vou em System e Login. Já estava aqui, tá? Então, você vai em System e Login. E cria uma regra. E aqui, na criação da regra, a gente vai fazer o seguinte, em Topics, a gente vai selecionar que tipos de log que serão enviados para o Azul Manager processar. Tá? Então você pode escolher, por exemplo, eu vou escolher, por exemplo, error, e se quiser mandar, além de erro, mandar outros tipos de logs, você clica aqui nessa setinha para baixo e escolhe o outro tipo. Vamos supor, firewall. Posso escolher mais, posso escolher aqui, vamos supor, interface, e assim por diante, tá? Você pode escolher quantas quiser aqui, clica nessa setinha. Mas eu vou fazer o seguinte, só para mostrar como dá para fazer de uma forma diferente, eu vou selecionar aqui o tipo debug e vou selecionar essa caixinha aqui, ó, que tem uma exclamação. O que significa isso aqui no MikroTik? Significa que quando eu ativo a exclamação,
que essa opção que eu coloquei aqui é a única que não vai ser enviada. Ou seja, é ao contrário. Quando eu seto aqui, eu estou dizendo que debug não pode ser enviado. Tá? Se eu tirar essa opção aqui, significa que eu só estou mandando debug. E nada além disso. Se eu selecionar aqui, eu estou enviando todos os outros tipos de logs aqui, tá? Exceto o debug. E por que eu estou fazendo dessa forma? É mais para mostrar mesmo que é possível fazer desse jeito, tá? E debug, né, como vocês devem saber, não se ativa por padrão, não se salva logs de debug. Debug é usado somente em situações onde você tem que resolver um determinado problema. Você ativa o debug, analisa os dados, aí quando resolveu o problema, você desativa o debug. Por quê? Porque vem muitos dados. O debug traz muitos dados, e aí o Azul Manager teria que processar uma porrada de dados que não são relevantes para o caso de segurança, né, que é o foco do Azul. Então, o debug eu não vou enviar, mas eu vou enviar todo o resto. Tudo que está aqui, todos os outros tipos de log, eu estou enviando lá para o Azul Manager. Próximo passo, em Action, eu vou selecionar Remote, porque eu vou enviar para um servidor remoto. Tá? Então eu dou OK. E agora eu vou em Action configurar o Remote. Então eu clico aqui em Remote e no lugar de Remote Address eu vou colocar o IP de quem vai receber esses logs, que é o nosso Azul Server 1. Então é ele que vai receber esses logs. A porta eu deixei como 514, né? Lá no sec.conf, como a gente acabou de fazer. E então eu vou deixar assim e vou dar um OK. Pronto. Feito isso, já é para estar recebendo logs lá no Azul Server 1. Tá? Vamos verificar. Vou voltar aqui no SSH, já reiniciou o Azul Manager. Eu vou primeiro verificar se a porta 514 está aberta. Tá? Então vamos fazer isso aqui. Ó. Vou dar um grep no 514. Ah, está aberto. Está ouvindo de qualquer IP. Então, a primeira parte está ok. Agora, a segunda parte é o seguinte. Como é que eu vou saber se esses logs realmente estão chegando? Bom, numa aula anterior, onde eu explico as opções do sec.conf no Manager, eu falei de uma opção chamada Log_All. Vamos voltar lá. Aqui no sec.conf novamente. Tá? E aqui, ó, tem essa opção aqui, ó, Log_All. Por padrão, vem como no, tá? Mas ela é muito útil para fazermos uma análise de problemas no recebimento de logs pelo Azul, pois com ela ativada, todo o conteúdo enviado pelos agentes e por dispositivos sem agentes, como no caso do MikroTik, nessa aula aqui, saberemos se os dados realmente estão chegando ou não, tá? Então nós vamos ativá-la, mudando de novo para Yes. Salvo saindo e vou reiniciar o Azul Manager para carregar essa opção, essa nova configuração. Tá? Então, agora que o sec.conf está com o Log_All ativado, nós vamos visualizar todos os eventos que o Azul Manager recebe e lembrando, muito importante, evento é uma coisa, alerta é outro, tá? Evento é tudo que o Azul recebe para processar. Alerta é só é gerado quando dá um match com alguma regra, tá? Então, nem tudo que o Azul recebe é considerado alerta. Alerta é só depois que o evento é analisado e aí deu um match com o rule. Se não deu match com nenhuma regra, aí é só um evento. Tá? E geralmente o Azul, por padrão, não salva esses eventos, ele só salva os alertas. Tá? Então, agora que reiniciou aqui, nós vamos ver um log chamado archives.log. Então, vou dar um sudo aqui e eu vou dar um tail, tá? -F, para a gente acompanhar em tempo real, nesse log que eu acabei de falar, o archives.log. Então, vou em var ossec logs archives/archives.log, tá? Bom, aqui, nesse log aqui,
é onde o Azul salva todos os eventos que chegam de agentes do outro, o Azul Server também pode ser que receba aqui, e também de dispositivos que não tem agente, como no caso o MikroTik, dispositivos que estão enviando logs na porta, no caso aqui, né, a 514 UDP. Então todos os eventos vão ficar salvos aqui. Mas eu não quero ver todos os eventos, eu quero ver só os eventos que estão chegando no MikroTik, tá? Porque eu estou trabalhando nele agora. Então eu vou dar um grep aqui e vou filtrar pelo IP do MikroTik, que é final 253. Ok, está filtrando, tá? E agora, para ver se está chegando, eu vou provocar um evento lá no MikroTik. Um evento simples, por exemplo, um logout. Pronto, desloguei e já é para ter um log lá no archives.log. Vamos ver. Chegou. Pode ver que chegou o evento do MikroTik certinho aqui no archives.log. Pode ver que corresponde ao que eu acabei de fazer, o logout do IP 10.0.1.1 com o usuário admin. Então, com isso, as configurações de recebimento de logs de dispositivos que não têm agente do Azul já está finalizada. Então, os dispositivos na rede podem enviar logs para o Azul Manager, né, através da porta 514 UDP.